Pessoal do Veste, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai fazer algumas aulas aí em forma de vídeo e tentar ajudar vocês nesse momento aí que a gente está sem poder se reunir no colégio. Então tenha um pouquinho de paciência. Se eu fizer alguma coisa aqui que seja não na conformidade, vocês vão aí perdoando para a gente poder ter um aproveitamento. Bom, enquanto estávamos em aula, a gente falou praticamente tudo relacionado ao primeiro livro, né, o livro 1. Agora a gente vai começar o livro 2, que é o capítulo 5, é o pessoal do primeiro ano, na parte de álgebra, no caso. A gente vai continuar falando acerca de funções. Nós já falamos aquela questão de relações, que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Tem aqueles critérios que a gente já comentou em sala de aula. E a gente vai dar continuidade nessa questão de funções. Falamos da questão da função injetora, da sobrejetora, da bijetora. Falamos a questão das funções pares, funções ímpares. E hoje a gente continua mostrando essa questão de funções. Como eu falei, vai ser uma introdução ao capítulo 5 do livro 2. Então, por favor, vocês peguem esse livro para ir podendo acompanhar. E depois a gente vai ter um outro momento na terça-feira para fazer um vídeo de exercícios. Então hoje a gente vai falar a parte que é conceitual e na terça-feira a gente fala sobre a questão de exercícios e resolução. Então vamos lá, pessoal. Falando de função. Função, quando a gente trabalha com elas, a gente geralmente acaba criando um gráfico, não é só uma questão de gráfico, é óbvio, mas vamos estar focando um pouco mais em gráficos na aula de hoje. Então a gente tem aí os tipos de função, né? Tipo de função, no caso, são 3 tipos a priori. A gente tem aí função crescente. O que é uma função crescente? É a função que, à medida que você vai andando no eixo x, lembrando que a gente considera o eixo x como sendo domínio, à medida que a gente avança no eixo x, os números vão ficando maiores. Vamos supor que esse x1 aqui ele seja 2, por exemplo. O outro número aqui à frente, o x2, terá que ser 3, 4 ou coisas similares a isso. Tem que ser maior no caso. A gente está aí no sentido de crescimento do eixo x. Então, eles têm que ser um número maior. Então, se a gente pegar e comparar aqui vamos ter o eixo y, que é onde aparecem os valores das funções, né? O valor da função que você calcula para cada x, separadamente, independentemente, dentro do conjunto dos números reais, tanto domínio quanto imagem. E a gente vai ter aqui, ó, vamos supor que esse aqui é o valor x1, vamos supor que ele vale a 2. Quando a gente olha o valor em y, o valor da função no eixo y, a gente percebe que ele é menor, ele está mais baixo que o valor quando eu calculo para o x2, que é um valor maiorzinho. Ó. Ou seja, em outras palavras, essa função ela é crescente, ela sempre vai aumentando à medida que eu caminho no eixo x. Quanto mais longe eu for no eixo x, mais alta essa função vai ficar. Então, isso é uma função crescente. Aqui a gente tem a definição. Toda vez que o x1 for menor que o x2, a função calculada no valor do x1, ela também é menor que a função calculada no valor do x2. Então, é uma função crescente, ela aumenta. Função decrescente. A função decrescente, dá para ver pelo gráfico que à medida que eu caminhar no eixo x, que é o domínio da minha função, ela vai ficar cada vez menor, ela vai diminuindo o valor no eixo y, ou seja, conforme eu aumento o valor do x, vai diminuindo o valor do meu y, o valor da função ele diminui. Por isso que aqui está marcado que quando o x1 ele é menor que o x2, vem antes do x2, a minha função ao contrário, a altura, né, lá no eixo y da função, ela é maior que a altura calculada no ponto x2, tá vendo? Ela estava mais alta aqui, depois ela diminui. Por quê? Porque ela vai ser uma função decrescente. Ok até aí, gente? O que mais que a gente vai ter? Vamos ter funções constantes, né? Uma função constante. O que é uma função constante? Não importa o valor que eu coloque para x, essa função sempre vai ter a mesma altura. Aqui está um pouquinho torto, né?
vocês desculpem. Mas, por exemplo, se o x1 aqui vale 1, a função vale, por exemplo, 1. Está na altura do y igual a 1. Quando ela valer, sei lá, 3 aqui no x2, ela continua valendo 1. Ela nem sobe e nem desce, ela se mantém constante, ou seja, é uma reta paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x, ok? Então esses são os três tipos de função que a gente tem: função crescente, função decrescente e função constante. Essas funções, na verdade, elas podem apresentar aí uma composição, né? Fazer uma função que apresente vários comportamentos. Por exemplo, essa função aqui está no livro de vocês, né? Quem tiver com o livro aí aberto, eu sugiro que esteja acompanhando. Essa função aqui é uma função que vai dependendo do momento que eu estiver no eixo x, ela vai ter um comportamento crescente, constante ou decrescente. Então vamos acompanhar isso aqui. Primeira coisa para a gente relembrar, uma função ó, definida domínio dos reais e a imagem também no conjunto dos números reais. Então valem quaisquer valores aí para essa função. Aprimore quaisquer valores. Então vamos começar? Lembrar de domínio. A gente olha domínio no eixo x. A gente olha o domínio da função, pelo menos desse pedaço dessa função, ou seja, estou olhando o domínio desse pedaço da função que está aparecendo no meu gráfico. Não importa se ela continua, se ela vem antes ou se ela continua depois. Apenas nos referindo a esse intervalo que aparece no gráfico, ok? Então, lá, domínio da função que está aparecendo aqui no meu gráfico. O que é o domínio? Domínio a gente olha no eixo x. Aonde? Qual é o menor, o primeiro valor que a função começa a aparecer? Ela começa a existir nesse gráfico em particular a partir do ponto x igual a menos 3, ou seja, a abscissa dessa função aqui no eixo das abscissas é 3. E essa função continua existindo ainda andando no eixo x, ó, andando no eixo x, ela continua existindo até que eu chegue no x igual a 5. Então, lembrando que isso aqui é um intervalo fechado, ó, colchete virado para o lado do número, intervalo fechado. Aquele valor pertence, ele está incluso dentro do intervalo, ou seja, a minha função, domínio da minha função, no eixo x, é claro, ela existe a partir do ponto menos 3 e ela vai existir, ela vai continuar existindo até o ponto 5 no eixo x, ok? Falando agora da imagem dessa função. Vamos lembrar, agora a imagem, a gente olha aqui no eixo y, no eixo y, lembram disso? A gente vai olhar a imagem aqui, ou seja, qual é a altura mínima, né? A partir de qual altura que essa função passa a existir e até que altura máxima, até onde essa função continua existindo. Ou seja, o ponto mais inferior, mais baixo da função, ele está na altura do y igual a menos 2. A altura máxima, o lugar mais alto que essa função atingiu, foi o ponto y igual a 2 positivo. Ou seja, a imagem da minha função, ela existe a partir do ponto menos 2 até o ponto 2, intervalo fechado. Lembrando que esse intervalo pertence aos números reais, então aí tem todos os valores, com vírgula, dízimas periódicas, etc, ok? Então esse aqui é o meu domínio no eixo x, a minha imagem no eixo y, ok? Até aí? Uma coisa que talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, não me recordo se eu falei para vocês em aula, talvez sim. Se falei, vai revisar e reforçar. Raízes da função ou zeros da função. O que é a raiz de uma função ou zero de uma função? É quando a função corta ou toca no eixo x. A gente chama de raiz ou raízes de uma função. Pode ter uma, pode ter nenhuma, pode ter duas, três, dependendo do tipo de função que a gente estiver trabalhando. São os pontos aonde a função ela corta o eixo x, ou pelo menos toca nele, né? Então, por exemplo, a função aqui ela encostou no eixo x no ponto menos 3. Depois a gente segue a função, ela vai ser crescente, depois ela vai ser constante, que está aqui embaixo inclusive, depois ela vai decrescer, ela vai descer. Quando ela desce, ela corta o eixo x de novo, agora no ponto 3 positivo. Ou seja,
as raízes dessa função em particular, chamada função f, né, um f de x, função a partir da variável x, ela corta no menos 3 e no 3. Então, o x igual a menos 3 e o x igual a 3 são as raízes da minha função. Vocês já devem ter visto, se não viram, a gente pode chamar esse cara de linha e duas linhas, só para diferenciar valores, né? Para não ficar a mesma variável com dois valores diferentes, ok? Mas é onde a gente corta. Mais para frente vamos falar disso aqui com mais cautela. Na verdade, parábolas, né? Estou analisando esse gráfico lindo que está desenhado aqui. Deu um trabalhão fazer isso aqui, mas tudo bem. Vocês merecem. Depois eu tento fazer no PowerPoint. A minha função ela é crescente quando? Ela é crescente do momento que ela está subindo, ela está indo no sentido positivo no x e sentido positivo no y. Então, eu sempre me refiro a crescente, constante ou decrescente, observando o domínio da função, ok? Sempre pensando no eixo no eixo x, domínio da função, no eixo x. Então, ela é crescente a partir de quando? Quando ela começa no x menos 3 e ela vai continuar subindo até que ela chegue na posição x igual a menos 1. Porque a partir desse valor ela não cresce mais. Ela estaciona, ela estabiliza e passa a ser uma constante, né? Ela não vai nem subir e nem descer. Ela fica paralela ao eixo x. Então, ela é constante a partir do ponto x igual a menos 1 e ela permanece constante até o ponto x igual a 2. Então, aqui a gente tem uns intervalos em que ela é crescente, de menos 3 a menos 1, ela sobe. Ela é constante de menos 1 até 2, que está aqui, intervalo fechado. E ela vai ser decrescente, ou seja, ela começa a diminuir a partir do x igual a 2, ó, percebam, x igual a 2, ela deixa de ser constante ao ponto aqui onde há a mudança de direção e ela começa a descer. E ela vai descer até qual posição do x? Ela permanece descendo até chegar no x igual a 4, ok? Ó. Quando chega lá no x igual a 4, ela para de descer e ela tem uma mudança de direção de novo e ela passa a crescer, ela passa a subir, ela torna-se crescente a partir do x igual a 4 e ela vai ser crescente até encerrar o desenho, encerrar essa parte dessa função, quando o x for igual a 5. Então aqui a gente tem os intervalos, ela é decrescente de x igual a 2 até o x igual a 4. Percebam que ela foi crescente duas vezes, no intervalo de menos 3 a menos 1, e depois ela tornou a ser crescente do intervalo de 4 até 5. Ok, até aí, gente, belezinha? Falei que função era tranquilo. Se depois tiverem dúvidas, a gente vai estar aí ao vivo, ao vivaço com vocês aí, atendendo. Não percam a aula. Vamos lá, gente. Até aqui tudo bem, eu creio que está tudo ok. Então, a gente falou dos tipos de funções. Então, temos funções crescentes, funções decrescentes, funções constantes. Uma mesma função pode apresentar os comportamentos variados, crescendo, decrescendo e etc. Vamos adiante. Agora a gente vai falar de uma outra situação com as funções. Nós vamos dar uma pokémonzada, vamos evoluir um pouquinho agora. E a gente vai falar das funções compostas. Na verdade, função composta é você ter duas ou mais funções trabalhando nos conjuntos aqui que a gente chama de domínio de imagem, né? Domínio contra domínio, imagem. Vamos falar da imagem que a gente está trabalhando para falar de compostas aqui para ficar mais visual, né? Mais visível. Então vamos pensar no seguinte: lembra lá da relação? Uma relação é qualquer cálculo, falando de uma maneira bem simples, né? Que eu pego um valor, substituo ele na variável x, ou qualquer outra variável que tiver lá, e ela me produz um outro resultado. Esse outro resultado, no caso, vai me levar no contradomínio. Então, por exemplo, eu tenho um valor qualquer aqui no domínio A,
tá? Conjunto A é o domínio da minha função aprimore f, tá? O conjunto A é o domínio da minha função f. O conjunto B é onde eu cheguei. Então, conjunto de partida, lembra? Domínio, conjunto de chegada contra domínio, ok? Até aí? Então, contra domínio da função f é o B e o domínio da função f é o conjunto A. Eu pego um valor qualquer lá no domínio, sei lá, um valor qualquer, não, nem marquei nada, 1, 2, 0, menos 5, qualquer valor. Aplico a função, famoso cálculo, e ela vai me gerar um resultado. O resultado pode ser igual ou até diferente, depende do tipo de função que a gente tenha. Então, eu saí do conjunto domínio e fui para o conjunto chegada contra domínio. Se eu pegar o valor obtido da aplicação da primeira função e chamar agora o contradomínio da f, e esquecer esse pedaço de cá, esqueci, e olhar só a função g, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o b como sendo o domínio da minha função g, uma outra função qualquer g, e o conjunto c, ele passa a ser o contradomínio da minha função g. Então, aqui que era contradomínio da f, agora passa a ser domínio da g, e o conjunto c é o contradomínio, conjunto de chegada da função g. Ok até aí? Então, voltando. Pego um valor qualquer no primeiro conjunto, aplico a função e encontrei um outro valor. Pego esse valor encontrado já pela função f, aplico uma outra função nele e vou chegar em um terceiro valor totalmente diferente. Ok até aí? Então a gente fez uma escadinha daqui para cá, de lá para cá. O que é a função composta? A função composta é justamente eliminar essa etapa do meio aqui. Ou seja, a gente junta as duas funções numa coisa só, a f com a g, por exemplo, ou a g com a f, está marcado do lado aqui, e a gente pega o valor lá do conjunto A, que era o domínio da função f, e quando eu faço a função composta que está marcada aqui, ó, g bolinha, isso aqui não é um O não, tá gente? É uma bolinha mesmo, literalmente falando, é um círculo, né? Uma circunferência, que fica mais claro. Então a gente fala isso aqui, ó, g composta da f, ou seja, função g composta da função f. E o que ela faz? Ela leva-nos direto do A para chegar até o G. Ou melhor, até o C. Sai direto do A, pula essa etapa e me leva direto no ponto lá do conjunto C. Ok? Então, isso é fazer função composta. Aqui do lado a gente tem, ó, eu posso fazer a composta da g composta com a f, ou seja, eu pego a função f e coloco dentro da função g. Fica g da f de x. Ou eu posso fazer f composta da g, que é pegar a função g e colocar dentro da função f, ou seja, fica f da g de x. A gente carinhosamente, embora isso aqui não é uma letra O, mas a gente carinhosamente, para ficar mais fácil, a gente chama de Fogg-Goff. Fogg e Goff, ok? Isso é uma função composta. Aí você vai me perguntar assim, senhor, mas tá muito estranho isso daí. Sim, então vamos dar uma melhoradinha nisso daí. Olha que coisa mais linda, gente. Eu queria ter um professor que nem eu, viu? O que a gente tem aqui? Temos um exemplo de função composta, ou seja, eu tenho duas funções diferentes uma das outras. Eu tenho a função f, né, com a variável x, que ela é feita pela seguinte operação matemática. 3 vezes o x mais 1. Ou seja, se eu quiser calcular um ponto dessa função quando eu escolher o x igual a 0, eu pego o x e substituo pelo 0 e faço os cálculos. 3 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Ou seja, a função no ponto x igual a 0, ela vai valer 1. E assim sucessivamente. Ok até aí? Então essa é a minha função f. Depois eu vou ter uma outra função diferente. Eu percebo que eu peguei duas funções relativamente simples de escrever, até para facilitar o entendimento.
E eu peguei uma outra função aqui, a função g. Por que que troquei a letra f para g? Porque essa função é uma coisa, essa função é outra coisa diferente. Por isso que a gente tem que usar letras diferentes para representar coisas diferentes. Então tem a função g na variável x também. E a função g, no caso, ela é composta pelo seguinte cálculo, seguinte operação matemática. X dividido por 2. Ou seja, eu escolho um valor para x, substituo esse valor escolhido, calculo e vou encontrar o valor do y ou da f de x. Por exemplo, escolhi o x igual a 10. Então, no lugar desse x aqui, eu vou calcular g de 10. No lugar desse x, eu coloco 10. E 10 dividido por 2 me dá 5. Ou seja, na função g, quando x valer 10, a função vai valer 5. Ok até aí? Tudo bem? Então, vamos fazer a função composta. Função composta. Percebam que eu vou fazer inicialmente a FOG, né? A f composta da g, função f composta da função g. Ou seja, eu vou colocar a função g dentro da função f. E vai ficar a f da g de x. Olha que coisa bonita, isso que eu falo. Matemática é uma coisa extraordinária. Então percebam o seguinte, eu estou colocando a g dentro da f, ok? Quem é a função f? 3 vezes o x mais 1. Só que o que é fazer a função composta? No lugar da variável x, eu vou escrever a outra função. Perceberam? Aqui era 3 vezes o x mais 1. Então, no lugar desse x, eu removo essa variável x, pego essa função g, do jeitão que ela está escrita, e substituo ela no lugar do x. Então, era 3 vezes o x mais 1, vai ficar 3 vezes o x, ó, só que o x foi trocado por toda a função g, que é x sobre 2. E copia o resto da função. A única coisa que foi alterada é o x. O x inicial, ele foi substituído pelo valor ou pela forma da função. Então ficou que a minha f composta da g é 3 meios de x mais 1. Se nós fizermos o processo inverso, o que é o processo inverso? O processo inverso é fazer a g composta da f, ok? Ao invés de colocar a função g dentro da função f no lugar do x, eu vou fazer a função f ficar dentro da função g no lugar do x. Perceberam? Então, ó, vamos olhar aqui, ó, g composta da f, a GOF. Então, se a função g, a f está lá dentro, tá vendo? A g e a f está lá dentro. Se a função g, ela era x sobre 2, no lugar desse x, que é a variável, eu tenho que escrever toda a função f. Então, se lá em cima tinha um x e lá embaixo tinha um 2, ó, quando eu fizer a f dentro da g, né, que é a g da f de x, no lugar desse x eu vou colocar isso aqui tudo, tá vendo? Ó? Então, aqui era o x, só que foi substituído por toda a função f. Percebo que as funções são diferentes umas das outras. Parecem iguais nesse caso, mas não são. São funções diferentes. Não, mas parece igual, senhor. Não, não é igual. Porque aqui o 1 não está dividido pelo 2. Aqui o número 1 também está dividido pelo 2. Então, se nós fôssemos separar essa função, essa daqui de cima, a f composta da g, ela seria 3 vezes x sobre 2 mais 1. Essa aqui seria 3 vezes x sobre 2 mais 1 sobre 2, que esse 2 ele é o denominador comum dos dois termos lá de cima, ok? Então, às vezes você faz a g composta da f composta da g, e dá igual. Mas só às vezes. Para via de regra, costuma acontecer de serem diferentes, ok? Estamos caminhando para o final, galera. Força! Tenham força.
Facinho essa matéria. É uma matéria belezinha. Matéria lindinha. Matéria é uma matéria facinha também. Função inversa. Olha que coisa fantástica isso daqui. Isso aqui é muito, muito, muito lindo, gente. Por isso que eu insisto em dizer como alguém pode não gostar de matemática. Isso é um absurdo. Vamos lá de novo, a função. Função inversa agora. De novo eu tenho lá o meu domínio, eu tenho o meu contradomínio, imagem no caso, né? Porque já que o meu contradomínio foi todo utilizado, eu coloquei apenas um elemento lá dentro, então o meu domínio acabou sendo a própria imagem. Isso lembra aquele esqueminha de função sobre ejetora e etc. Então, na verdade, isso aqui é uma função bijetora, certo? É 1 para 1. Todo mundo foi usado aqui, então deixou de ser uma relação, passou a ser uma função. 1 leva em 1 e todo mundo foi usado. Do lado de lá, que é o contradomínio inteiro foi usado, então a imagem é igual ao contradomínio. Então esse camarada aqui é injetora e é sobrejetora, se as duas coisas, ela é uma função bijetora. E essa é uma condição importante para a gente falar de função inversa. Porque a inversa, ela vai me devolver, ela vai me levar de novo lá no meu ponto de partida. Olha que coisa interessante. Então a função, ela sendo bijetora, ela consegue fazer a volta. Se ela não for, vai acabar gerando problemas aí, ok? Então vamos lá. Supondo que eu peguei um elemento qualquer, um ponto qualquer aqui, 1, 2, 10, 50, menos 11, raiz de 2, qualquer coisa. Peguei um ponto qualquer lá do conjunto, lembra que a gente está trabalhando sempre os reais. Para falar de função é legal falar dos reais, senão a gente tem pontos em vez de ter uma linha contínua. Estamos aqui falando que peguei um ponto qualquer lá do domínio, apliquei a função nele, apliquei a função nesse ponto, fiz os cálculos e ele me leva em um outro valor lá no meu contradomínio, na minha imagem, ok? Se eu pegar o valor obtido quando eu fiz a função f, e aplicar a inversa. O que é a inversa? Ela é representada por f elevado a menos 1. Tá? Mas isso aqui não é f elevado a menos 1. Parece, mas isso aqui é uma maneira de você dizer função inversa, ok? Também não é para fazer 1 sobre o f, tá? Função é outra coisa. A gente representa a função inversa colocando esse menos 1 lá em cima, né? Não é necessariamente um expoente, ok? Então, f a menos 1, ele é a inversa da função f. Então, se a gente for lá no ponto que a gente obteve, no valor, no resultado que nós obtivemos quando aplicamos a função f, e aplicarmos a inversa, olha que coisa fantástica. Ela vai me levar no valor inicial. Ok? Olha que coisa bonita. Então, eu posso ficar andando em círculos aqui, ó. Estou no A, aplico a função, vou para B, estou no B, percebam que o B passa a ser o domínio da inversa, e o A, que era o domínio da F, passa a ser o contradomínio, ou imagem, no caso está usando tudo, da função inversa. Então a gente realmente inverte. Então eu posso lá, de A, apliquei F, cheguei em B, estou em B, aplico F a menos 1, vou para A, aplico F, vou para B, aplico F a menos 1, vou para A. Isso é extraordinário. Mas, como eu falei, esse cara não é um expoente, não é, a função dele não é exponenciar. Então não é só catar o negócio e jogar lá para baixo. Como é que a gente faz para encontrar a função inversa? Primeiro passo, a gente permuta as variáveis x e y, x e y, a gente permuta, troca os dois de lugar. Troca os dois de lugar. Depois o que faz? Uma vez trocado eles de lugar, você vai lá e isola de novo o seu y. Lembrando que a função f de x, ela na verdade ela é o y, né? Quando eu olho para o gráfico, eu estou enxergando lá no eixo y, ok? E tem um detalhe gráfico, aí na apostila de vocês tem desenhos melhores que os meus desenhinhos, né? Tá mais bem feitinho, computadorizado. O meu foi na raça, na mão, o meu foi no suor, mas tá bonitinho. Graficamente, na verdade, as funções elas são simétricas, né? Em relação a uma bissetriz. Isso aqui é como se fosse a bissetriz. Tá desenhado aqui ao lado, eu já vou explicar para vocês, ok? Então vamos falar de um exemplo. Tudo muito bonito, tudo muito legal no diagrama. Daqui vai para lá, de lá vem para cá. Maravilha.
Agora a gente vai ver um exemplo, tá? Peguei até o exemplo da apostila e criei aqui essa linda função na variável x, chamei de função f, né? Criativo demais da matemática, f de função, incrível. E é 3 vezes o x mais 5. É a função que nós temos aqui. 3 vezes o x mais 5. Eu preciso encontrar a função inversa. Eu quero encontrar a função inversa, que vai ser a f menos 1, né? A inversa desse cara aqui. Então vamos seguir a regrinha. Primeira coisa que a gente faz, troca o x e o y de lugar. Senhor, se tiver mais de um x na função, troca os dois. Tudo que for x vira y, tudo que é y vai virar x, ok? Então vamos lá. Percebam que o f de x, né, para não ficar trocando o f de x com o x, vou trocar o y e o x. Então o f de x é o valor da função lá no eixo y. Então o f de x é o valor no y, tá? Tudo bem até aqui, ok? Então lá, o f de x é o y, aqui está a minha função, y igual a isso aqui. Então primeiro passo, permuta-se. O y vai para o lugar do x, o x vai para o lugar do y. Perceberam? O x estava lá do lado direito, né, o membro direito da igualdade, ele passou para o lado esquerdo. O y estava do lado esquerdo, foi para o lado direito. Mas não tem que trocar disso não, gente. Isso aqui não é isolamento de ninguém, tá ok? Isso aqui é só um processo. Você não vai, passou para cá, passa de, mas esse cara não era multiplicador, não tinha que passar dividindo, não. A gente não está isolando variável ainda, a gente está fazendo o processo para encontrar a inversa. Então, o primeiro passo não tem nada a ver com trocar de lado, na verdade. Você vai permutá-los. Quem é x vai passar a ser y, quem é y vai passar a ser x. Então, não troca de sinal, não troca de operação, não vai fazer nada disso, ok? Só permutá-los mesmo. Bom, feito isso, qual que é o segundo passo? A gente vai isolar o y de novo, ok? Então a gente vai isolar, porque a gente começou com a função, lembrando que a função é o y, eu comecei com o y isolado aqui, não foi isso? Só que a hora que eu permuto, quem está isolado é o x. E aí eu vou isolar o y, porque lembrando que a minha função sempre é representada domínio no x, a imagem, né, o contradomínio aqui no y, ok? Então vamos lá. Para facilitar a nossa vida e deixar o y para lá, o que eu fiz? Eu inverti toda a função, ok? Toda a equação. Então peguei esse membro, passei para lá, pensei isso aqui, então ninguém troca de sinal. Quando você vira toda a igualdade, né, tudo vai para um lado e tudo vai para o outro, não tem que fazer absolutamente nada, só reescrever. Porém, o primeiro membro vira o segundo membro vira o primeiro membro, ok? Tá? Passei tudo para lá e passei para lá. Para deixar o y do lado de cá e facilitar a nossa vidinha. Ponto, agora eu vou isolar, agora eu deixei de fazer permutação, agora eu estou fazendo o processo do isolamento de uma variável. Aí sim,